Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Amanda e hoje nós vamos estudar o transporte passivo, ou seja, a difusão simples, facilitada e osmose. Então, para a gente poder estudar o transporte passivo, é importante que a gente lembre conceitos de membrana plasmática, fluidos corporais e íons e eletrólitos. A membrana plasmática, também chamada de celular, é uma estrutura que delimita a célula do meio extracelular. Então, ela separa o interior da célula do exterior. Ela é uma dupla camada de fosfolipídio. Então, aqui é um fosfolipídio e aqui o outro, formando uma dupla camada. Uma camada, duas camadas. Como a gente consegue ver nessa imagem, então, a membrana plasmática ela é uma barreira composta por essas duas camadas de fosfolipídio, que separa o meio exterior do meio interior da célula. Uma extremidade da molécula de fosfolipídio é solúvel em água. A isso a gente dá o nome de hidrofílico ou polar. Na imagem, essa cabeça aqui é representada pela bolinha laranja. Opa, aí. Aqui também, né? E a outra extremidade do fosfolipídio é solúvel apenas em lipídio. A isso a gente dá o nome de hidrofóbico ou apolar. Na imagem, é representado por esse risquinho preto, que é a cauda de ácido graxo. Os lipídios que estão presentes na membrana plasmática, portanto, são anfipáticos, ou seja, eles possuem uma camada polar, né? E uma camada apolar. Essas moléculas que são anfipáticas, elas se arranjam em bicamada, deixando a região hidrofílica, a cabeça de fosfato, para a periferia, e a região hidrofóbica, que é a cauda de ácido graxo, para o centro. A gente consegue ver isso aqui também, os fosfolipídios organizados em bicamada. Então, aqui a gente tem a cabeça do fosfolipídio, que é a região polar ou hidrofílica, e a cauda de ácido graxo, que é apolar ou hidrofóbica. A estrutura básica da membrana plasmática é fornecida por essa bicamada lipídica. Só que a maioria das funções dela são exercidas por proteínas de membrana, que são representadas na imagem aqui, por essas imagens azuis e verdes. Então, quanto às funções da membrana plasmática, a gente pode citar a compartimentalização celular, que é essa delimitação da célula, o transporte de substâncias, o reconhecimento e processamento de informações, que se dá por meio de receptores que são incorporados na membrana plasmática, o suporte para atividades bioquímicas e a integração entre células e substratos não celulares, como, por exemplo, por meio de junções celulares. Então, a gente sabe que os animais são constituídos principalmente por água, e essa água se encontra, em sua maioria, dentro da célula e recebe o nome de fluido intracelular. Cerca de 1/3 do líquido do organismo, contudo, se encontra no meio extracelular, entre as células. Esse fluido extracelular ele está sempre em movimento no corpo, sendo transportado tanto pelos vasos sanguíneos quanto pelos vasos linfáticos e se misturando pelos líquidos teciduais por difusão através dos capilares, das paredes dos capilares, né? O fluido extracelular que se encontra em tecidos, ele recebe o nome específico de fluido intersticial, e os que estão nos vasos sanguíneos e nos vasos linfáticos recebem o nome de intravascular. Nesse líquido extracelular, a gente tem vários íons e nutrientes que são necessários para a vida da célula. Todas as células, essencialmente, vivem no mesmo ambiente, o líquido extracelular, e por isso ele recebe o nome de meio interno do corpo. Os fluidos intra e extracelular possuem partículas carregadas, chamadas de íons. Os íons, quando são carregados positivamente, recebem o nome de cátions, e quando carregados negativamente, de ânions. Os íons carregados, tanto os positivamente quanto os negativamente,
eles são chamados de eletrólitos, porque eles são capazes de carregar corrente elétrica quando em solução. E todo íon é um eletrólito. A bicamada lipídica da membrana plasmática, então, é uma barreira para o movimento das moléculas de água e outras substâncias hidrossolúveis entre o interior da célula e o exterior. Além dos eletrólitos, os fluidos extracelulares eles também possuem várias outras substâncias, como ácido graxo, aminoácido, hormônios, e para que a célula mantenha sua homeostasia, ela precisa selecionar o que vai entrar na célula e o que vai sair dela, como detritos ou recursos que são necessários em outras partes do corpo. A membrana plasmática, ela é livremente permeável a certas substâncias e impermeável a outras. Por esse motivo que ela recebe o nome de seletivamente permeável. A absorção dos nutrientes e a excreção dos resíduos, por exemplo, pode ocorrer com ou sem gasto de energia da célula, que é o ATP. Quando há gasto, o transporte é dito ativo e quando não, ele é chamado de passivo. As proteínas que estão presentes na membrana, elas realizam esse transporte de substâncias. Elas interrompem a continuidade da membrana plasmática de um lado a outro, de fora a fora, e elas são uma via alternativa através da membrana. Como a gente consegue ver nesse quadrinho, no líquido extracelular, a concentração de sódio, por exemplo, é muito maior do que a concentração no meio intracelular. O contrário pode ser dito em relação ao potássio. Concentração bem menor no meio extra do que no meio intracelular. Essa diferença de concentração é essencial para a vida da célula e ela é produzida justamente pelo transporte celular. Então, o transporte é fundamental para a célula. O transporte através da membrana, tanto diretamente como por meio de proteínas, ele ocorre por um de dois processos básicos, né? O processo passivo, que pode ser por difusão simples, facilitada osmose ou filtração, a gente vai focar nessas três. E um processo ativo, que pode ser por transporte ativo, endocitose e exocitose. O foco do vídeo de hoje são os transportes passivos. Aqui eu trouxe uma imagem de um livro que traz um resumo dos transportes passivos. Eu vou ler aqui com vocês, então. Ó. Difusão. É o movimento cinético de moléculas da concentração mais alta para a mais baixa. Que substâncias são transportadas dessa forma? Moléculas pequenas, gases lipossolúveis e íons através de canais de proteínas especializados. Exemplo: água, oxigênio, dióxido de carbono, cloro e ureia. Então, aqui na imagem a gente consegue ver que a molécula está indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado através da membrana. Aí a gente tem também a difusão facilitada. Proteínas carreadoras seletivas auxiliam no movimento de moléculas da concentração mais alta para a mais baixa. Velocidade de difusão é limitada pela saturação de moléculas carreadoras, que são as proteínas transportadoras, né? Substâncias transportadas: algumas moléculas grandes e moléculas não lipossolúveis. Exemplo: o movimento de glicose para o interior das células musculares e de gordura. Então, aqui a gente tem a glicose indo da região mais concentrada para menos concentrada por meio de uma proteína. E aí a osmose é o movimento passivo de água através de uma membrana semipermeável de uma solução mais diluída para uma mais concentrada. Então, quem está se movimentando aqui é a água, não o soluto. Então, aqui a gente consegue ver que ela está indo de uma região que tem concentração de soluto menor para uma região que tem concentração de soluto maior, ou de uma região que tem maior concentração de água para uma que tem menor. E a filtração, que é a pressão hidrostática que força o líquido e pequenas moléculas pela membrana. Então, água e pequenos solutos não grandes, como proteínas, que são separadas por tamanho, acabam atravessando a membrana pelos poros. Então, exemplo, filtração do sangue no rim permite a passagem de pequenos solutos e líquido, mas não de células sanguíneas, proteínas e outras moléculas grandes.
Então, a difusão simples. A difusão é o processo de deslocamento de moléculas a favor do gradiente de concentração. O que isso quer dizer, a favor do gradiente de concentração? Quer dizer que a molécula está indo da área de maior concentração para a de menor concentração. Como a gente viu, a membrana plasmática é um obstáculo para a difusão de algumas moléculas. E os fatores que determinam se a molécula consegue ou não atravessar a membrana por difusão passiva são tamanho da molécula, lipossolubilidade e carga. Moléculas pequenas, como a água, conseguem passar pelos poros da membrana, enquanto maiores, como a glicose, não conseguem. Moléculas lipossolúveis, como o álcool, esteroides e oxigênio, também conseguem atravessar. Os íons, apesar de serem pequenos, eles têm carga, então eles não passam facilmente pelos poros. Mas há poros especializados, chamados de canais, que permitem a passagem seletiva de íons. Passagem seletiva porque ele só permite a passagem de um íon determinado. As moléculas que não atravessam diretamente requerem uma via proteica e uma força que produza movimento por essa via. Movimento de moléculas. O movimento de moléculas ele é influenciado por forças como a concentração, a pressão e o potencial elétrico. Então, assim como um objeto em queda, que devido à força da gravidade cai do alto para o baixo, as moléculas se movem de forma espontânea de uma região mais alta para uma mais baixa, seja de concentração, pressão ou potencial elétrico. Para que a molécula seja transportada espontaneamente, é necessário que exista essa diferença no potencial eletroquímico dessa substância que está se movimentando, entre as duas regiões que normalmente estão separadas por uma membrana. Então, o material ele se move espontaneamente da região de alto para de baixo potencial eletroquímico. Esse transporte é o denominado difusão. O movimento da molécula cessa quando a diferença eletroquímica entre as regiões é igual a zero, ou seja, quando se encontra um equilíbrio. Algumas moléculas grandes e não lipossolúveis, ou íons, podem atravessar a membrana com o auxílio de uma proteína transportadora. Essa proteína ela auxilia a molécula ou o íon a atravessar a membrana. Por exemplo, o movimento passivo de glicose. A glicose ela normalmente está em concentração maior fora da célula do que dentro, só que ela é muito grande, ela não consegue atravessar o poro da membrana plasmática. Então, ela não consegue utilizar a difusão simples para entrar. Ela é capaz, contudo, de passar auxiliada por uma proteína transportadora. A difusão facilitada está sujeita à saturação. Ou seja, a gente tem a célula. Opa, isso aqui é uma glicose. Concentração de glicose fora é maior. Essa é a proteína transportadora. A gente tem um número determinado de proteínas transportadoras. À medida que a concentração da glicose no meio extracelular aumenta, mais proteínas transportadoras são utilizadas até o limite. Chegou nesse limite, mesmo que a concentração aumente ainda mais, a taxa de internalização da glicose não vai aumentar, porque foi saturado o transportador. Nessa imagem aqui, a gente tem uma comparação da difusão simples para a facilitada. Então, aqui é o meio intracelular e aqui o meio extracelular. Como é uma difusão que a gente está falando, as moléculas vão do gradiente mais alto para o mais baixo. Então, por exemplo, o oxigênio é uma molécula pequena, ele consegue atravessar diretamente a barreira para dentro da célula. Já a glicose, ela é muito grande, então ela não consegue passar diretamente como oxigênio. Ela passa por meio do auxílio de uma proteína transportadora. E por fim, a osmose. A osmose é o movimento de água através de uma membrana semipermeável, a partir de uma solução diluída em direção a uma solução concentrada. Então, quem está se movendo na osmose é a água, não o soluto. A gente pode resumir a osmose com a frase: a água segue o soluto.
Ela ocorre, então, na direção oposta da difusão e quem se movimenta é a água. Isso é importante, pessoal. Ó, a gente tem 3 exemplos. Uma solução. Cada um desses potinhos é uma solução contendo uma hemácia. Na primeira, a solução é hipotônica, ou seja, o meio externo ele é menos concentrado do que a parte interna da hemácia. Nessa situação, a água vai do meio externo para dentro da hemácia, porque ela quer diluir o soluto. Então, a hemácia acaba inchando e pode romper. Na letra B, a gente tem uma solução isotônica, ou seja, o meio fora da hemácia e o meio interno tem a mesma concentração. Então, o movimento de água de fora para dentro é o mesmo de dentro para fora. Opa! Então, a hemácia permanece igual. Já numa solução hipertônica, o meio externo está mais concentrado do que o interior da hemácia. Então, a hemácia perde água para o meio externo e ela acaba murchando. Aí, aqui tem algumas questões. Conceituar a difusão e diferenciar a simples da facilitada. Quais os principais fatores que determinam se uma molécula pode atravessar através da membrana diretamente por difusão passiva? Explique o que é osmose e explique o comportamento de uma hemácia em meio hipo, iso e hipertônico. E aqui as referências utilizadas para o vídeo.